Grupo Globo volta à Copa do Nordeste e surpreende a configuração das transmissões para a temporada 2025. Olá, pessoal! Começando mais um Raio X aqui no Game Arena, eu sou Celso Shigami. Estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Thiago Minhoca. E hoje a gente vai falar sobre uma movimentação surpreendente nos bastidores envolvendo as transmissões dos campeonatos de futebol aí para a temporada 2025, falando mais especificamente do retorno do Grupo Globo à Copa do Nordeste. Antes de a gente mergulhar aqui nessa nossa pauta, quero fazer um convite para você fazer o download gratuito do aplicativo do Game Arena. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para um dos QR Codes aqui abaixo e você vai baixar diretamente lá na sua loja de aplicativos de forma gratuita, como eu falei. Você vai ter acesso a todas as funcionalidades de um app de scores, como tempo real, atualização dos cenários, estatísticas, e também você vai ter acesso ao conteúdo que a gente produz de forma autoral, exclusiva e diariamente nas redações do Game Arena, como, por exemplo, esse vídeo aqui. Se você está gostando desse conteúdo, já peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e nos ajudar a seguir crescendo. Eu vou agora, maestro, abrir oficialmente a nossa pauta falando dessa movimentação surpreendente. Inclusive, gravamos um vídeo recentemente falando sobre o formato da edição 2025 da Copa do Nordeste, sobre os riscos que a edição 2026 corre de sequer existir, e aí entra um player diferente e poderoso nessa jogada e nessa equação, porque de forma surpreendente o Grupo Globo está de volta à competição, de volta à Copa do Nordeste, falando mais especificamente através do Premier, que é o canal por assinatura, né, de futebol do Grupo Globo, mas de toda forma, maestro, isso traz, como eu disse, para o cenário, para a equação, um ator poderosíssimo, um dos atores mais poderosos aí do futebol brasileiro, a gente pode colocar dessa forma, para essa composição do futuro da Copa do Nordeste, né? Celso, falta menos de um mês para começar a Copa do Nordeste de 2025. A fase preliminar vai começar ali na primeira semana de janeiro. Essa fase que classifica 4 times para a fase principal, tem 12 lá, e da fase preliminar, que tem 16, vão sobrar 4. E faltando menos de um mês, a gente recebeu essa notícia que foram apurados em vários cantos. Eu recebi essa informação. João acabou divulgando na rede, João de Andrade Neto divulgou na rede dele também, que inclusive trabalha na Globo hoje, né? No GE. E aí foi surpreendendo o público, porque... Hoje é insider, né? É insider. Mas assim, quando ele falou, eu acho que já estava o martelo estava completamente batido ali, né? Tanto que quando a gente faz essa gravação, já tem inclusive uma nota da Globo já no próprio site do GE, confirmando. Então, assim, é algo realmente concreto. Quando eu publiquei no blog, ainda estava naquele, vai ser isso aqui, é uma bomba que vai explodir na Copa do Nordeste, vai ser isso, mas durou uma hora. Uma hora depois já estava a confirmação do Globo Esporte, confirmando, inclusive, mais detalhes que a gente vai trazer aqui, que são bem interessantes para a competição. Ela já tinha o pay-per-view. Primeiro ponto, é preciso destacar que a Copa do Nordeste, desde a sua volta oficial, Celso, em 2013, volta oficial ao calendário, né? Quando a gente sempre volta ao calendário da CBF, ela sempre teve pay-per-view. Isso incluindo tanto o streaming quanto TV por assinatura, de fato, TV a cabo, que também tem esse formato. E desde 2013 teve. Agora, curiosamente, o streaming sempre foi o modelo, o pacote mais volúvel. Assim, foram muitas alterações. O Premier vai ser o sexto a entrar nessa história. E porque a TV aberta, quando ela volta, a Copa do Nordeste volta com a Globo. Volta ali 13, vai até 2017. Quando a Globo abre mão, a Globo só passava no Grande Recife, em Pernambuco, porque o Ibope é que mede no Grande Recife, né? Mas passava em Pernambuco, na Bahia e no Ceará. Não passava nos outros estados. Só quando o Campinense chega na final e fizeram assim, uma força-tarefa para passar também na Paraíba, esse tipo de situação, mas a via de regra não transmitia. E acabou indo para o SBT, que, por sua vez, colocou em todos os seus canais todas as suas afiliadas na região. Menos Sergipe, porque não tem afiliada do SBT em Sergipe, é assim até hoje. Então foi da Globo na TV aberta de 13 a 17
e no SBT de 18 até hoje, já está na terceira renovação de contrato e continua sendo no SBT. Na TV por assinatura, era no Esporte Interativo, quando o Esporte Interativo deixa de existir, começa a passar no Fox Sports, que por sua vez é comprado pelo grupo Disney, que mantém no Fox Sports e depois coloca na ESPN. Então, desde 2019, é o mesmo grupo que controla, o grupo Disney. Então, assim, TV aberta e TV por assinatura não tem muitas mudanças. Já no pay-per-view, vamos lá, de 2013 a 2018, o Whey Plus, que era o streaming do Esporte Interativo, na época era o parceiro deles para esse tipo de negócio. 2019, 2020, Live FC, o Esporte Interativo deixa de existir, mas as pessoas que faziam o Esporte Interativo faz esse Live FC para continuar gerindo esse contrato da Copa do Nordeste, ou seja, foi uma empresa criada para aquele momento, durou 2 anos, 21 e 22, Nordeste FC, que era basicamente a continuidade do Live FC, mas assim, já com outra modificação. Aí em 2023 dá uma descida, que é quando, pelo menos em relação ao negócio, estou falando em relação ao que transmite não, tá? Mas deu uma descida porque ficou muito tempo sem conseguir fechar. Fechou de última hora com o OneFootball, que naquele momento, pô, até para quem consome futebol, embora eles façam esse tipo de coisa, mas não é algo tão popular assim. E você, onde é que tá passando a Copa do Nordeste? No OneFootball. Pô, onde é que passa isso? Assim, não é todo mundo que sabe, assim, que é um aplicativo que transmite. E na ocasião, o OneFootball ficou só com o streaming e o nosso futebol ficou com a TV por assinatura. Embora a transmissão fosse a mesma e a equipe a mesma, cada um passava do jeito que quisesse. Em 2023, né? Em 24 já teve uma nova mudança, já sai o OneFootball e entra a DAZN, junto com o nosso futebol também, ou seja, um no streaming e outro na TV por assinatura. E agora, para 25, o nosso futebol continua, que inclusive foi um dado muito interessante da nota da Globo. A nota da Globo confirma, porque no primeiro momento eu já tinha colocado que os dois iam continuar, porque o nosso futebol nunca parou de anunciar que vai transmitir a Copa do Nordeste, mas começou a ficar uma dúvida, será que ele levou uma rasteira, perdeu uma rescisão contratual, saiu do negócio? Mas não era o caso, porque se você entrar no perfil do Instagram do nosso futebol, eles estão lá anunciando a pré-Copa do Nordeste, são os principais posts do canal anunciando. E aí veio a nota da Globo confirmando essa suspeita, que eles não saíram. Foi feito, na verdade, um acordo da Globo com o nosso futebol, que detinha esses direitos do pay-per-view, e os dois vão transmitir todos os jogos. Todos os jogos vão passar no nosso futebol, da preliminar, inclusive, ou seja, por isso que eu falo, faltando menos de um mês, é porque a Globo já vai passar o jogo da pré-Copa do Nordeste. Então, são 12 na pré-Copa do Nordeste, que é a preliminar, e agora, antes eram 72, mas agora serão 64 na fase principal, que vai ter uma rodada a menos, né? São 7 rodadas em vez de 8. Então, ao todo, 76 jogos no nosso futebol e na Globo. O nosso futebol continua lá na TV por assinatura, no modelo de negócios dele, e a Globo, sobretudo, fortalecendo o seu portfólio no streaming, Globoplay e tudo. Muitas vezes você contrata a assinatura do Globoplay junto com o Premiere, né? Tem muita gente que faz isso. Aqui na minha casa é assim, dessa forma. E agora vai ter todos os jogos da Copa do Nordeste. É uma sinalização de mercado muito importante, porque, como você falou no início, Celso, há uma semana a gente estava debatendo aqui, porque era para debater sobre o que está acontecendo com a Copa do Nordeste. Porque a Copa do Nordeste de forma oficial, não vai ter a vaga para o campeão da Copa do Brasil na terceira fase. Aí já se conversa que vai ter, porque a Copa do Brasil que está sendo reformulada e em questão de regulamento não podia. Mas é a forma de fazer que é muito estranha. É uma forma de fazer na surdina que você descobre porque Minhoca vai lá e olha assim que está faltando um artigo no regulamento. Tipo, não tem uma nota, a Copa do Nordeste, nesse momento, não está prevendo por uma questão de reorganização. É tão fácil fazer isso, pô. Uma reformulação da Copa do Brasil, mas em breve teremos novidades. Indício, né? Do desautorizo que você atribua qualquer vaga à Copa do Nordeste através dos estaduais. Aí você vai somando isso que você peças, né? Isso aconteceu para que tudo da forma legal a CBF ficasse resguardada. Por exemplo, não tem no regulamento dela o artigo e ela enviou o ofício para as federações desautorizando. Mas não tem dizendo nada que isso é para resguardar a confederação, para ela ter a liberdade de reformular a Copa do Brasil. E aí, sobre tudo que vem acontecendo na Copa do Nordeste nos últimos anos, a gente havia dúvida. Mas uma semana depois, e aí bate inclusive com o vídeo que a gente tinha feito para o Game Arena recentemente, que era da audiência. Não pode um torneio que gera 50 milhões de contrato alguém chegar e falar, vai sumir do mapa. Por que alguém abriria a mão e essa volta do Grupo Globo é para deixar isso escancarado. Se a Globo não está chegando pegando um jogo, não. Ela está pegando os 76, está pegando até preliminar.
para a Globo estar pegando os 76 jogos, primeiro é porque da audiência, eu posso falar disso mais para frente, e porque ela precisava colocar o portfólio dela no Premier. Então, esse anúncio do Premier na Copa do Nordeste me deixou particularmente feliz, porque mostra que o torneio vai continuar assim e vai continuar forte, e mostra tudo que a gente enxerga. Ele é um produto forte. Assim, não tem, por mais que a gente saiba disso, e o mercado naturalmente sabe também, mas precisava de uma sinalização desse tamanho. E eu acho que essa que acontece com essa nem volta do Premier, porque vai ser a primeira vez que o Premier vai passar a Copa do Nordeste. Perfeito, mestre. E vou dizer o seguinte, eu não consigo desvincular o fato de que em 2025 a gente vai ter 25% da Série A composta de integrantes do Nordeste, de times que vão estar disputando essa competição. Então, acho que a gente vê uma série de fatores, né? Que, óbvio que a gente fica naquele cenário perigoso das conjecturas, mas que entra no pacote do debate. Né? Se não tem nada claro, como é que eu vou deixar de pensar que isso não está vinculado? Eu concordo com o que você falou, mas em termos de negócio foi pior para a Globo. Era melhor ter comprado na baixa, né? Ela está comprando na alta. Ela está comprando. Era muito melhor para ela ter comprado o torneio quando a gente enxergava que valia, mas ó, tá assim, eu quero. Não, ela está comprando. Ela está comprando no momento que a Copa do Nordeste vai ter 5 times de primeira divisão jogando. Porque provavelmente ela não apostou que a gente teria essa configuração para 2025, senão ela teria feito exatamente o que você falou, né? Se ela tivesse essa previsibilidade. Poderia ter feito antes. Podia também. Veja, essa é 25. A Copa do Nordeste ela tem pay-per-view desde 2013. De 13 a 24, a Globo não comprou nenhuma vez. Isso. E aí eu acho que tem um ponto bem importante nesse debate, que é o seguinte: a gente teve ali naquele período do esporte interativo assim, uma Copa do Nordeste muito bem vendida, assim, né? O próprio canal, dando mérito ao canal do esporte interativo. Né? Era assim, eles faziam transmissão de tarde da Champions League, anunciando a Lampions League já, à noite, não percam um confronto, e às vezes nem era um confronto tão chamativo, principalmente se a gente compara uma competição como é a Champions League lá na Europa. Mas em termos de qualidade de produto, a gente teve, depois da saída do esporte interativo, uma queda de rendimento. A gente teve a Fox com uma certa dificuldade, a própria, enfim, os demais canais ali que assumiram o nosso futebol, por exemplo, dificuldade de transmissão, e a gente que acompanha mais perto, sabendo detalhes do que cada clube nordestino está tendo de contratação, de dificuldade, de crescimento, de investimento. Então, uma empresa como a Globo investindo no pay-per-view para um campeonato como esse, primeiro, ganha muito a competição em termos de mais... a Globo hoje tem uma capacidade, obviamente, braçal de muitas pessoas estarem envolvidas. Então, em todos os estados, tem pessoas da Globo que podem ter uma cobertura facilmente dessa competição e ainda mais tendo uma possibilidade de uma competição, obviamente, com mais pessoas adquirindo. Isso também é muito importante para a Globo por um sentido. O Premier, e quando a gente está gravando aqui, né, a gente ainda não tem a certeza do que vai fechar ou se não vai fechar com a LFU os demais jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 para frente, né? A gente também não sabe o tempo de contrato. Então, a Premier precisava também de algo mais. Eles vão ter a retomada do Campeonato Carioca e agora com a Copa do Nordeste, com a audiência, como a gente o Gaúcho citou, também. E o próprio Campeonato Gaúcho, bem lembrado. Então, isso faz com que o próprio pacote do Premier, que tem uma certa dúvida se vai ou não sustentar, e é bom lembrar, a gente vai ter no primeiro semestre essa fase de grupos e a fase da pré-Copa do Nordeste e as fases finais, até porque é muito difícil imaginar que Vitória, Fortaleza e Bahia, os três juntos, não estarão nas quartas de final, então só vai acontecer realmente lá no segundo semestre, possivelmente, não sabemos ainda, se de fato o Premier vai ter também jogos do Campeonato Brasileiro a ter no seu catálogo, né, de jogos que ele pode distribuir ao longo da temporada de 2025. E nesse portfólio que Minhoca fala, dessas competições, o Carioca volta, inclusive fizeram até acordo com o Vasco, ou seja, vai ter todos os times lá do Rio para transmitir. E é toda uma movimentação de mercado, porque quando eu disse há pouco que a Globo teve esse tempo todinho para ter a Copa do Nordeste no Premier e não teve, ela apostava nos estaduais, porque ela tinha o Pernambucano e tinha o Baiano. Ela tinha o campeonato. Eu não sei se. Eu não coloquei o Cearense no posto porque eu fiquei na dúvida, mas acho que não tinha, acho que o Cearense passava no EA Plus, inclusive. Mas ela tinha o Pernambucano e tinha o Baiano, Nordeste, tinha o Goiano,
tinha o Mineiro, o Paulista, o Carioca, o Gaúcho. Ela tinha todos esses estaduais. Então, assim, não apostava na Copa do Nordeste, mas ela foi perdendo. Né? Sai o Paulista, sai o Carioca, sai o Pernambucano, o Bahia. E detalhe, com essa aposta, com essa mudança de mercado, com a chegada das bets, em muitos momentos, o dinheiro, a injeção financeira das bets faz com que você nem precise ter assinante. Você é só ver a transmissão do Gold. O Gold ele disponibiliza gratuitamente, pô. Pô, tá fazendo caridade? Claro que não, pô. Ele tá transmitindo porque a receita que ele consegue captar, ele ganha muito mais divulgando a bet que tá na transmissão dele do que se ele fosse para ter assinante para vender o Pernambucano. Então ele dá o Pernambucano e o Baiano, desculpa, o Pernambucano agora e o Cearense. Eu tava Pernambucano e Baiano, era no Premier, mas agora no Gold é Pernambucano e Cearense, só para não confundir. Então ele dá o Pernambucano e o Cearense de graça, tendo essa lógica de mercado. Então veja que a Cazé TV já faz parceria com o Prime Video, mas tem alguns que você paga de forma simbólica e tem muitos jogos distribuídos gratuitamente. Então é uma oferta de jogos muito grande para o Premier falar, não, até abril eu vou ficar aqui esperando. Ela não podia ficar parada até abril. Primeiro que, como o Minhoca falou, o pacote do Premier nesse momento no Brasileirão já não é o que foi em 2024, que era todos os jogos tirando os 19 do Atlético Paranaense, ou seja, 361, tinha 361 jogos, menos os 19 mandos do Atlético Paranaense. Nesse momento ela só tem os mandos dos 9 times da Libra. Ela está negociando algum pacote para pegar da LFU também. E nessa questão, o pay-per-view da Globo, eu estou tentando, falando isso aqui, botando os sinais para ver como é que se chega até isso. Uma reportagem de novembro, vulgo o mês, da Folha de São Paulo, trouxe de Gabriel Vacas, ele que faz a parte de televisão, e eu acho que foi ele que assinou essa matéria, que o Premier vinha tendo a sua maior base de assinantes em 10 anos. Com 2,5 milhões de assinantes. 2,5 milhões. Então você não pode estar vivendo o seu melhor momento em uma década, aí tu vira o ano e tu fala, e agora a gente vai mostrar o quê? Não, pô, tá tranquilo, vai mostrar o quê? Não, pô, os caras vão continuar sendo assinante até abril. Sim, mas em abril a gente vai ter poucos jogos também. Então, assim, a Globo, ela precisou muito, eu coloquei isso no post, que o Minhoca falou, eu escrevi isso no post também, que o post é só a informação e um pouco da sua percepção também, naturalmente, de que o Grupo Globo Premier precisava abastecer o portfólio. Já está tendo o Carioca, tem o Gaúcho, e agora vai ter 70 jogos da Copa do Nordeste, que envolve 5 times da primeira divisão. Então envolve muita gente, envolve a atratividade. Ela envolve, naturalmente, gente para virar base de assinante, e para quem está em São Paulo, por exemplo, eu vou ver esse jogo do Bahia, esse jogo do Fortaleza. O cara tá vendo ali, nesse momento o cara já é assinante mesmo, o cara vai ter até abril, o cara assiste. E ainda tem um outro ponto, que é o seguinte, que a gente já tinha falado no vídeo, que inclusive está rendendo bastante no nosso canal, sobre a divisão das transmissões, que são 11 clubes da LFU, que está com a Record, e 9 da Libra, que está com a Globo na TV aberta. Isso. E a gente até brincou ali, disse, pô, Ceará e Fortaleza, e sobretudo Fortaleza, que está há 6 anos na primeira divisão, o Castelão não vai aparecer na Globo. O Castelão simplesmente não vai aparecer na Globo durante o Brasileiro. Vai aparecer durante o Cearense, porque a Globo passa o Cearense. E a Ilha do Retiro também não vai aparecer na Globo. Ou seja, vai aparecer no Pernambucano, porque a Globo passa o Pernambucano. Copa do Brasil, né? Só para comentar, a Copa do Brasil pode passar também, né? Isso, e passa tudo. Mas assim, nesse cenário não vai passar. Aí, tipo, com isso agora, ela ganha de largada 8 jogos do Castelão. Os 4 mandos do Ceará e os 4 mandos do Fortaleza. Os 4 mandos do Sport. Os 4 do Náutico, que não tá na terceira. Então, assim, ela cresce muito a quantidade de jogos, porque a gente tá vendo aqui, foi bom para a Copa do Nordeste, eu acho que foi ótimo. Primeiro, eu acho que foi ótimo. Mas foi bom para a Globo então também, tá? Assim, só para não ficar parecendo que a Globo, vamos fazer aqui, foi bom para a Globo também. Não, e aí uma coisa que bom para ambas as partes, né, maestro? Isso. E aí, acho que tem um ponto, Celso, que é bem importante. Eu conversava com o Cássio isso e até em off, assim, algumas semanas atrás, que obviamente eu tinha também um receio da Copa do Nordeste, porque não tinha essas garantias, né? Os estaduais não davam garantia para o campeão estadual. Aí depois veio essa questão do artigo lá, que eu percebi que não tinha, o campeão da Copa do Nordeste não tinha garantia se jogaria uma fase mais avançada da Copa do Brasil. Então, esse cenário incerto gerou dúvidas, né? Pô, é uma competição que tem muita audiência, é uma competição
que tem muita torcida, que tem, assim, não tem como essa competição acabar nesse exato momento, principalmente para o cenário do Nordeste de hoje. E o fato da Globo ter adquirido isso em 2026 me dá até uma tranquilidade, assim, de imaginar se há para ter uma mudança para o próximo, daqui a 2 anos, em 2026, né? Porque lembrando, é ano de Copa do Mundo, possivelmente vai mudar o formato da competição, não só da Copa do Nordeste, como o próprio Cássio mencionou, possivelmente também até da Copa do Brasil. Pode ser que eles não entrem tão avançado como as equipes da Libertadores, pode ser uma fase antes, pode ser que a Copa do Brasil tenha mais fases em jogos únicos. A gente não sabe como é que vai ser o cenário da Copa do Brasil de 2026 e nem da Copa do Nordeste. Mas sabendo que a Globo, nesse momento, ela está junto com a Copa do Nordeste, imaginar o 2026, 2027 é uma tendência boa, porque aí já há uma emissora, obviamente. É o Hulk chegando nos Vingadores, meu velho. É o Hulk Exatamente. chegando. Então, esse é um fator bem importante para a região, para o futebol nordestino, de não perder uma competição valiosa, que por mais que a gente sabe que os estaduais têm a sua relevância, mas nada se compara à Copa do Nordeste. Não tenha dúvida, em 2025, vale muito mais o Sport enfrentar o Vitória, vale muito mais o Ceará enfrentar o Bahia, né? O Vitória enfrentar o Fortaleza. Para os clubes, para os torcedores, para a televisão, até para o CRB, para o Náutico que está na Série C, esses desafios técnicos maiores que muitas vezes o estadual não te permite, apenas só o clássico ali, que te dá, obviamente, um nível de jogo diferente. Não são só os times da Série A enfrentando outros times da Série A, né? São outros times de outras divisões tendo essa oportunidade, né, Minhoca? Perfeito, eu acho que é o ponto principal, assim, porque realmente, eu acho que cada vez mais, e deu para notar isso, né? Apesar da gente ter tido uma queda de quantidade de representantes nordestinos, se a gente considera só Série A e Série B, mas em termos de desafio é bem melhor, assim, é uma preparação melhor, uma exigência a mais, e, obviamente, um mercado do Nordeste que fica mais aquecido, né? Jogadores que acabam sendo aproveitados ali no Nordeste, que podem. Você pega um destaque de um clube ali do interior da Bahia, do interior enfim, de um outro local que você não imaginava, e ao mesmo tempo um jogador que pode estar se destacando ali sem muito espaço, acabar sendo cedido por um clube que está necessitando, né? Para sair de uma condição ali de uma Série C, ou o próprio CRB numa Série B, até porque o CRB tem feito. É só olhar o CRB, aliás, um ótimo exemplo. Né? A quantidade de jogadores que passaram pelos clubes, pelo Sport, pelo Ceará, sabe assim, pelo Foda. Então, esse tipo de competição vale muito ali no primeiro semestre para o futebol do Nordeste. E ainda tem um bocado de coisa, na verdade. Tem mais um ponto, tem vários pontos, porque esse realmente é um contrato muito interessante. A gente vai perceber, por exemplo, a mudança de tratamento. Lembra que quantas vezes... E aí é um erro da Globo, inclusive, assim. A Copa do Nordeste na fase decisiva no domingo, aí vai no gol do Fantástico, mostra um gol mal assombrado lá, e o cara ignora que teve a semifinal da Copa do Nordeste. E, tipo, é o Fantástico, o grande programa da televisão brasileira domingo, e simplesmente não passava. Assim, não passava porque não passava. E a gente sempre teve essa queixa. Você vai ver agora a diferença, como é que vai ser. Se brincar, até cavalinho a turma faz. Vai fazer. E outra coisa aí, muito importante, que é que o Minhoca estava falando, eu pensei que no fim ele ia falar, porque ele foi dizendo tanto, mas acho que que esse contrato, tudo que a gente está falando dessa valorização, todos os contratos acabam em 2025. Porque quando o Minhoca falou da valorização da questão da audiência, ele está preocupado, eu também não estou, não. Eu também, nesse momento, as maiores audiências da Copa do Nordeste 24, por exemplo, o Bavi deu 29 pontos. Só para falar aqui, né? De onde dá para medir? Só dá para medir o Recife, Grande Salvador e Grande Fortaleza. As audiências do SBT na Copa do Nordeste, TV aberta, é isso. E cada ponto corresponde a 1% do potencial de telespectadores que aquela região tem. Aí você fala, não é a mesma coisa da população? Não, não é. Porque não vai considerar um bebê de 6 meses como um telespectador. Então são pessoas assim que têm capacidade de ficar sentado na frente da televisão, pelo menos. Então, assim, 29 pontos, o Bavi, 2-1 para o Bahia. A final, no caso, 29 pontos para Salvador, né? A final, CRB e Fortaleza campeão, deu 25,8 em Fortaleza. Fortaleza e CRB, o jogo de ida, deu 18 pontos. E isso no SBT, nenhum programa do SBT dá 2 dígitos, certo? A gente tá falando aqui desse caso. Então, assim, quem dá essa audiência, o cara, na Globo é muito mais. Na Globo é muito mais qualquer coisa. No SBT, não. E na história, considerando as maiores audiências do SBT em cada praça, as 3 primeiras na Bahia, que é a TV Aratu, o recorde foi justamente o Bavi desse ano, 29 pontos. O segundo lugar foi o Bavi de 2023, com 18 pontos. Perceba que quando você vai consolidando o canal, quando você começa a acostumar que aquela competição passa ali, como faz diferença? 11 pontos a mais.
E o terceiro lugar, o Ceará e Bahia, final da Copa do Nordeste de 21, que o Bahia foi campeão nos pênaltis, 17 pontos. Na TV Jornal, que é afiliada no Recife, o terceiro lugar foi Ceará 2-1 Sport, jogo de ida da final de 23, com 25,3 pontos. O segundo lugar foi Fortaleza 1-0 no Sport, jogo de volta da final de 22, com 27,3 pontos. E o primeiro lugar, que é a maior de todas as audiências da Copa do Nordeste, em qualquer cidade, transmitida pelo SBT, o jogo de volta de 23, com 33,8 pontos. Basicamente não, um terço do Recife estava diante da televisão no SBT naquele dia que o Ceará foi campeão em cima do Sport na ilha. E na TV Jangadeiro, que é a afiliada do SBT em Fortaleza, o terceiro lugar foi Botafogo e Fortaleza, 1-0 para Fortaleza, o primeiro do Fortaleza lá em 2019, 26,4, já foi muito boa a audiência. Segundo lugar, Sport Ceará, final de 23, 28 pontos. E em primeiro lugar, Fortaleza 0, Ceará 1, a semifinal de 2020. Essa semifinal que foi inclusive em Pituaçu, foi durante a pandemia, deu 28,1 pontos. O SBT não tem absolutamente nada parecido com isso, sem ser a Copa do Nordeste na fase decisiva. Então, é muito óbvio para mim que se a Globo vai entrar no Premier, o contrato do SBT, que está desde 2018, o SBT sabe que ele consegue render com esse contrato, está ali. Vai ter uma concorrência que a gente não viu nos últimos anos. O SBT, quando ganhou, a Globo não fez muita força. A Globo tentou, mas não fez muita força. Quando eu digo muita força é assim, chutando o número, tá? Não dizendo que o número é esse, não. O SBT ofereceu 20 milhões, a Globo deu 21. Não, desculpa. A Globo dá 20, o SBT bota 2 a mais. Dessa vez, vai ser 5 a mais. Vai ser tipo proposta para tirar o outro da jogada, sabe? A diferença que antes não tinha. Era como se fosse leilão, dá 100, dá 200, dá 300. Não, agora vai ser 2.000, a outra dá 2.000, 3.000. Tende a ser uma diferença maior. E isso vai ser, eu acho, inevitável. Então, na hora que Minhoca fala que vai ser desse sucesso da audiência, que vem sendo. Muitas audiências do SBT são baixas, mas lembrando, o SBT, quando começa, o jogo vai ser assim: tá passando qualquer coisa no SBT com 6 pontos de audiência. Aí tu tem que remar para transformar 6 em 15, 18. Quando começa o futebol na Globo, é o fim da novela das 9, pô. Tá ligado? Tá passando a maior programa de audiência. Aí, Globo, toma aí 25 pontos para tu jogar teu futebol aí. A largada já é outra coisa. Então, o SBT sempre vai ter essa diferença. Formado culturalmente o imaginário dos torcedores brasileiros há décadas e décadas e décadas. Ele dizia, 9h30 tem o futebol, 16 horas depois virou 17 tem o futebol. Por quê? Porque a gente está acostumado, véio. A Globo tratou o produto... Era até em horários mais tarde, né, Celso? Era 10, depois foi 9h45. O SBT pelo menos botava mais cedo, o SBT puxava mas assim, é o horário considerado nobre, né, do meio de semana, esse horário da quarta-feira, ali pós-novela. Pela grade da Globo, né? Vendo pelo lado da torcida, talvez a torcida queira um canal que passa sem problema em todos os lugares, mas a Globo teria que fazer o que o SBT faz, ter que passar na afiliada do Piauí, do Maranhão, de Sergipe. Não dá para voltar a ser o que era em 2017, de ser concentrado Recife, Fortaleza e Salvador. Eu acho que seria um passo atrás. Então ela teria que, para concorrer, ela teria que concorrer com o que o SBT faz hoje, de colocar em todos os estados possíveis, e a Globo poderia ser nos 9, porque a Globo tem afiliada em Sergipe. O SBT não tem, mas a Globo tem. Então eu acho que teria que ser esse modelo, e a questão econômica, sobretudo. Eu acho que, pro lado dos clubes, é a proposta que for melhor. E a primeira sinalização vai ser com essa, que inclusive fica muito claro que entrou dinheiro aí, né? E só um ponto ainda sobre essa questão de transmissão, é que é exatamente o período quando for acontecer, teoricamente, os jogos de maior apelo, como disse o Cássio, né? Que é quando a gente tiver as quartas de final e a semifinal, que serão em jogos únicos, isso vai acontecer em junho, que é em data FIFA, por exemplo. Que aí tem alguns torcedores, tipo assim, pô, eu não gosto de data FIFA, não quero saber de seleção. E vai ser uma data FIFA ainda de ali, eu acho que já finalzinho de eliminatórias, né? Eliminatórias passando 6 equipes e o 7º ainda indo para a repescagem. Então eu vejo que há uma boa possibilidade de 2025 ter ótima audiência, por mais que seja ainda PPV, é bom lembrar, não é TV aberta, é PPV. Mas eu acho que a tendência é realmente isso ser bem lucrativo para a emissora, obviamente, e para os clubes. Muito bem. É como o mestre falou, né? Eu até acho que em algum momento esteve ali indefinido o futuro da Copa do Nordeste, mas nunca deixou também de ser claro o valor de mercado da competição.
A gente sabe que, em momento algum, por mais que ninguém estivesse pegando, que ninguém estivesse sentando para negociar, para assinar um contrato, a gente sabia que não ia existir o vácuo. Eita, passou, ninguém assinou, a gente sabia que não ia acontecer. Mas, até aqui, né, quando as coisas estavam mais incertas, a gente tinha que tratar com essa incerteza, e não é que agora as coisas estão definidas, como o Maestro falou, esse contrato vale para 2025, mas há alguma dúvida de que a Copa do Nordeste tende a se valorizar ao voltar para o Grupo Globo, mesmo não estando no canal aberto ali com os seus jogos, só no canal por assinatura, vai estar no Globo Esporte, vai estar no Fantástico, vai voltar a passar ali na grade de programação do canhão do Brasil. Então é uma competição que tende a terminar o ano de 2025 ainda mais valorizada, e ainda que 2026 esteja incerto, acho que a balança agora está pendendo de forma favorável para o Nordestão, né, Maestro? Celso, a última Copa do Nordeste teve 17 contratos comerciais, certo? Que aí tem a bola oficial, tem a cerveja oficial, a bebida, sabe, 17. Sim. A Bet Nacional, por exemplo, foi um desses contratos, foi name rights da competição. Ela tinha sido name rights da final, aí depois assumiu o name rights, que era a final da Copa do Nordeste, depois assumiu o name rights da Copa. Inclusive na fita da taça. Porque ela já estava, esse contrato existe esse ano. Isso. Pense da seguinte forma, tratando de forma comercial, não é dizer, mais uma vez, não é dizendo onde é melhor, onde é pior, não é nada não. Tinha TV aberta no SBT e tinha a opção de ver a competição na TV aberta no SBT e no pay-per-view através da DAZN, certo? E / Nosso Futebol. Eu disse há pouco que o Premier vive com a sua maior base de assinantes em 10 anos. A visibilidade de todos esses contratos será maior. Assim, maior. Então, quantos desses contratos serão renovados já agora? Porque a gente está falando que os da TV acabam em 25. Quantos não acabaram em 24? Quantas propriedades estão ao alcance de um novo interessado, de um novo patrocinador? Então, o dinheiro da Copa do Nordeste, que é uma meta muito antiga, Alex Portela, quando era o presidente da Liga, eu lembro isso em 2013, quando a Copa do Nordeste volta, em 2013, eu acho que ele visita a redação do Diário de Pernambuco nessa época, junto com o Esporte Interativo, estava passando em jornais, ou foi 13 ou foi 14, Celso. E tinha a meta de 13. A meta tinha de bater 14 milhões, 50 milhões. Naquele momento, a cota da Copa do Nordeste, juntando as receitas, dava 12 ou 13 milhões. Era um número utópico. Há 2 anos, e esse número foi crescendo, ele só não veio antes por causa da pandemia. Mas nos últimos 2 anos, já sem pandemia, com a retomada econômica, ficou muito próximo, havia até uma expectativa que fosse superado, ou em 23 ou 24. Em 24 deu, juntando todos os contratos, da receita que é distribuída para os clubes, deu 48 milhões e 900 mil reais. Com a entrada do Premier. Primeiro, que sobre esse número. Esse número é 10 vezes superior a qualquer estadual do Nordeste, tá? O que representa? Mas aqui paga mais, paga 100. Beleza, ótimo, paga 100. Gostaria que a Copa do Nordeste pagasse 100 também. Mas dentro da realidade da Copa do Nordeste, quase 50 milhões significa 10 vezes mais do que qualquer estadual. E isso foi 48,9 na configuração de 24. Com esses novos acordos de visibilidade, de patrocínio, placa comercial, ações e a entrada do Premier, eu acho que vai passar assim de 50 sem muito aperreio. Mas assim, esse número eu já estou na expectativa, inclusive, desse número. Muito bem, você vai acompanhar aqui, tá? Tudo sobre a Copa do Nordeste, os desdobramentos de bastidores, de mercado, porque a gente está aqui de olho em tudo de mais importante do futebol brasileiro e dos esportes no Brasil e no mundo. Então não perca nenhum dos nossos conteúdos, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe uma sugestão aqui de vídeo, de algum tema para vídeo, que a gente vai gravar também para você. Forte abraço! E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.